Graças a Deus, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Sem perca de tempo, irmãos, vamos estar abrindo aí a nossa Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, um texto conhecido dos irmãos, leitores e pregadores. Capítulo 7, versículo 11, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas. Quando achar, dá um sinal aí, irmão. Aleluia. Amém? Tem alguns irmãos ainda folhando, vou esperar um pouquinho mais. Amém? Tem uns irmãos procurando ainda ali. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo 7, versículo 11. Diz assim o texto: E aconteceu que no dia seguinte foi à cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam, e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, e ela era viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Versículo 13. E vendo o Senhor, teve grande compaixão dela, e disse: não chores. Versículo 14. E aproximando-se, tocou ao esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Então o entregou a sua mãe. Pode tomar seus assentos, meus irmãos, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela oportunidade, pelos pastores, os obreiros, em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto qual nós lemos nos fala aqui de um assunto onde Jesus quer falar o nosso coração sobre esta mulher. Uma mulher que aqui no texto ela não traz um nome e nem seu filho traz um nome. Mas havia um rótulo sobre esta mulher. Ela era conhecida como viúva de Naim. Nós lemos o texto e nos fala aqui, meus irmãos, que essa mulher, ela não só era viúva, mas também estava passando por um grande processo na sua vida. E o texto vai nos contar que Jesus já vinha na sua caminhada fazendo os seus milagres. Anteriormente, antes de chegar às portas de Naim, Jesus já havia curado ou ressuscitado o filho de um homem, melhor dizendo, um empregado de um centurião, aonde o texto vai narrar que quando o centurião chega a Jesus Cristo, chega lhes trazendo uma notícia que o seu servo está enfermo, está morto. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai falar com este centurião e vai dizer a ele que vai à sua casa, mas ele reconhece o poderio de Jesus. Reconhece a autoridade de Jesus Cristo, os atributos que Jesus carrega, que é onipotência, onisciência. E a Bíblia vai dizer que ele fala para o próprio Cristo, dizendo: se o Senhor liberar uma palavra, porque eu sou encarregado de homens, eu também coordeno muitos homens, e quando eu digo para eles fazerem, eles fazem. Ele está falando de uma autoridade máxima. E quando ele diz para Jesus que uma palavra vai mudar o quadro, eu começo já a entender nessa noite, neste lugar, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele quer falar o meu e o teu coração através da palavra, porque uma palavra direcionada ao seu coração, eu acredito, meus irmãos, que pode mudar o cenário da sua história. Pode mudar, irmãos, tudo na sua vida. Uma palavra liberada por Jesus. E o que me chama a atenção é que a narrativa que nos fala sobre a viúva de Naim vai começar no verso 11 dizendo que aconteceu
que no dia seguinte foi à cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam. Mas o que nós queremos entender um pouco mais é que Jesus aqui, ele não só cura o servo do centurião, mas também Jesus vai agora alcançar uma viúva que está passando pela segunda vez aos portões da cidade. Ou seja, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus cura aqueles que têm que ser curados. Jesus ressuscita aqueles que têm que serem ressuscitados. Ou seja, Jesus está dizendo aqui através da sua palavra que independente do nosso credo religioso, independente da nossa situação financeira, independente da nossa posição ministerial, Ele alcança todos nós, porque Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio para aqueles que precisam dEle. Jesus não veio à terra, meus irmãos, para doutores, para magistrados, mas Jesus veio para todo aquele que abre a sua boca e fala da sua necessidade a Ele. Mas nós entendemos que quando Jesus, Ele opera os seus milagres, nós entendemos que de uma forma, alguém às vezes, muitas vezes vai até Jesus, assim como as irmãs de Lázaro, que foram até Jesus pedir socorro, assim como o centurião que vai pedir pelo seu servo. Mas diferente dessa situação, Jesus agora vai se dispor a uma cidade, e chegando perto dessa cidade, Jesus vai encontrar uma multidão. E a Bíblia diz que quando ele encontra esta multidão, essa multidão ela vem com pranto e com lágrimas. E aqui acontece um encontro. E nesse encontro vai se cumprir um texto bíblico que está no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico 61, para dizer melhor, que Jesus ali vai ser mencionado, dizendo o texto, que o próprio Cristo vai falar depois numa sinagoga em os evangelhos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos, para livrar os oprimidos. Aleluia. Oh, glória, aleluia. E a palavra continua se cumprindo nesse texto, porque quando Jesus encontra, meus irmãos, essa multidão, a Bíblia vai dizer que essa mulher está indo enterrar, como havia enterrado já o seu marido. As duas grandes multidões, elas se comparadas a esse texto, o qual fizemos menção, Isaías 61, versículo 3, vai dizer que uma tinha ornamento, a que vinha com Jesus, a outra tinha cinza. Uma tinha óleo de alegria, a outra tinha tristeza. Uma tinha vestes de louvor, e a outra tinha espírito angustiado. Para se cumprir a palavra que o profeta Isaías dito, a Bíblia diz que Jesus, quando encontra essa multidão, ele vem não somente por seguidores que querem comer do pão que Jesus está multiplicando, Jesus está servindo, mas também Jesus vem trazendo os seus discípulos. E a Bíblia fala que vem com vestes de louvores, eles vêm com alegria no seu coração, eles vêm jubilando, eles vêm glorificando a Deus, ao contrário da outra multidão que vem chorando, vem triste. Mas o texto vai dizer que quando Jesus encontra, a Bíblia diz que Jesus se aproximou dessa mulher e encheu-se o seu coração de íntima compaixão. E quando Jesus sente a íntima compaixão, ele está sentindo o que a própria mulher está sentindo, irmãos, obreiros. Ele está agora se colocando ao lugar dessa mulher. Mas quando Jesus vai visualizá-la, Jesus vai lhes transmitir também uma mensagem pelo seu olhar.
Quando Jesus olha para essa mulher carregando o seu único filho, carregando agora tudo que ela tinha dentro de um caixão, Jesus vai lhes transmitir uma mensagem. E quando Ele olha para nós, irmãos, Ele não só transmite uma mensagem através do seu olhar, assim como Ele olhava para Pedro quando Pedro lhes negava no pátio, dizendo: Pedro, eu te avisei que tu ia me negar, porque o olhar de Jesus está sobre as nossas vidas, de dia e de noite. Em todos os lugares o seu olhar está sobre nós. E quando essa mulher, ela recebe a transmissão de mensagem pelo olhar de Jesus, Jesus vai lhes dar uma palavra. A mensagem visual e a mensagem verbal é transmitida dizendo: não chores. Ou seja, só quem pode dizer para alguém: não chores. E quando eu li esse texto aqui, instantaneamente eu entendi algo precioso no texto. E eu quero que você pegue aí essa palavra, porque somente Jesus podia dizer para ela: não chores no meio dessa angústia. Somente Jesus podia lhes transmitir uma mensagem poderosa ao seu coração. Por quê? Porque Jesus tinha todo o poder, toda a honra e toda a glória. E o próprio Isaías disse que o nome dele era maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele veio trazer paz àqueles que estavam com o coração angustiado. E ele vai dizer: não chores. E quando eu li o texto, eu entendi algo precioso. Somente quem tem autoridade ou que está de pé pode levantar quem está caído. Eu vejo pessoas querendo ajudar a levantar alguém e estão caídos também. Um caído não pode levantar outro caído. Jesus está dizendo: tem que estar de pé, tem que ter autoridade, tem que ter ousadia para dizer para alguém que está carregando tudo dentro de um caixão: não chores. Eu não sei você, mas eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém nessa noite aqui: não importa a circunstância, não importa o problema, Ele está transmitindo uma mensagem para o teu coração e dizendo: calma, não temas. Pedro no meio do mar afundando, desesperado, clamando, e Jesus imediatamente estende a mão e diz para ele: não temas. Jesus está dizendo: no meio das grandes tribulações, é o momento que eu quero socorrer o meu povo, é o momento que eu quero ajudar a minha igreja, é o momento que eu quero entrar em ação, que eu quero fazer algo por você. Aleluia! Mas o texto vai dizer que Jesus, Ele vai se encontrar com essa mulher. E agora Jesus vai olhar para ela e vai transmitir a mensagem visual. E logo após vai lhes dizer: não chores. Agora olha para mim, irmãos. Essa mulher aqui, ela está agora sentindo algo que talvez nenhum de nós tenha sentido. Mas se alguém já passou por esse cenário, vai entender por que Jesus está falando. E se você não passou, você vai entender mais ainda, porque Jesus ainda vai continuar falando, dizendo que essa mulher, ela vem com o seu coração espedaçado, ela vem com a sua, meus irmãos, derrotada, porque ela pela segunda vez vai passar pelos portões da cidade, lugar de juízo. E a Bíblia diz que Jesus, ele vem como juiz para condenar a morte. Por quê? Porque anteriormente de Jesus Cristo, a lei e a morte reinava. Sabiam que a morte estava reinando. O que eles não sabiam é que Cristo estava chegando cheio de graça, poder e autoridade. O que eles não sabiam é que Jesus estava indo ao encontro daqueles que estavam com pranto, que estavam com cinzas, que estavam caídos.
E eu entendi algo precioso no texto, porque a mulher ela vem com muitos seguidores, mas Jesus vem com discípulos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender. O seguidor, ele não vai até o limite da dor. Ele não ultrapassa nada que ele tem que ultrapassar. Ele vai até um pouco e para. Os seguidores, eles vão até um momento com ela. Eles vão até um pedaço do caminho. Eles não vão continuar eles não vão até o fim com ela. Por quê? Porque eles sabem que ela vai voltar de lá sozinha. E ela está aqui, irmãos, com uma visão já no seu coração, na sua mente, que ela vai enterrar o seu filho e vai voltar sem os seguidores. Porque nessa época aqui, isso é cultural, mas havia ali pranteadeiras pagas. Quando não se tinha família, o defunto, quando não se tinha muita gente em volta, a Bíblia diz, e a história conta, que se pagavam para as pranteadeiras chorar a noite inteira no velório. Então havia aqui um lucro financeiro na tristeza, na angústia dessa mulher. Havia um lucro também, meus irmãos, no cemitério, porque os coveiros não abrem buraco de graça. Os coveiros estavam trabalhando, porque isso é uma organização. O cemitério não é morreu, chega lá e enterra. Não, isso é organizado. Quando esse menino havia morrido, já haviam avisado os coveiros que ia ter um enterro. E eu aplico isso para mim e para você. Quantos coveiros estão com a cova aberta esperando o nosso fim? Quantas pranteadeiras são pagas pelo Satanás para chorar junto com nós? Ou chorar pela nossa tristeza? Pranteadeiras, a palavra vai dizer que elas não tinham sentimento verdadeiro, eram falsos, as lágrimas eram falsas. Elas eram pagas para sentar ali e elas encenavam um choro. Quem sabe até batiam no ombro e diziam, não chora. Quem sabe dizia, vai passar, mas elas estavam ali por causa do lucro. Extraindo do texto, muitas pessoas, elas estão visando lucro na tristeza dos outros, estão visando lucro na desgraça dos outros. E em Jesus Cristo, antes de chegar, porque a Bíblia vai dizer que ele no outro dia vai ir até os portões da cidade, Jesus já viu o coveiro, já viu o movimento no cemitério, pastor Isaac e pastor Leandro. Jesus, quando passa e vai em direção à cidade, o cemitério fica fora da cidade. E o texto vai dizer que Jesus já havia passado pelo cemitério. Quem sabe Jesus olhando, dizendo, tem um coveiro abrindo buraco. Tem movimento no cemitério. Vai ter enterro na cidade. O que o coveiro não sabia, irmãos, é que o seu lucro ele não ia ter. Por quê? Porque o coveiro só podia receber. Eu fui atrás disso aí, eu fui atrás a fundo para saber. O coveiro só recebia, meu irmão pastor, só recebia depois que o defunto era enterrado. E as pranteadeiras, quando eram contratadas, elas não recebiam no começo, porque algumas abandonavam no meio do velório. Então elas recebiam só depois que o morto era enterrado. O que eles não sabiam é que o dono da vida vinha vindo. O que eles não sabiam é que o coveiro ia ficar sem receber naquele dia. O que eles não sabiam é que as pranteadeiras lagrimearam toda a noite, mas não iam ter lucro, porque Jesus, quando chegou no cenário, Jesus muda a história dessa mulher. Jesus chega vencendo a morte. Oh, morte, aonde está tua vitória? Aonde está, inferno, teu aguilhão? Jesus vai chegar nas portas da cidade para começar ali, meus irmãos, algo que ninguém esperava. Eu entro agora com outra aplicação, porque às vezes nós não esperamos num culto o milagre acontecer. Nós viemos aqui precisando de milagre. Nós chegamos aqui precisando de milagre. Nós cruzamos pelas portas precisando de milagre. Mas nós não esperamos, nós não cremos.
Deixa eu te dizer nessa noite, irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu conheço o tamanho do meu Jesus e a autoridade dele nessa noite. Eu conheço a palavra dele, e a palavra dele está sendo lançada como uma flecha que acerta o alvo. Está chegando no teu coração nessa noite, dizendo para você: não chores, levante. Não vai ser o fim desse jeito, não vai terminar dessa forma. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito, porque o filho de Davi está passando por aqui. Ele está na casa nessa noite. Eu sinto a sua presença. Eu queria que você fechasse os olhos por um momento, num ato profético, e dizer para ele o que você precisa. Se essa mulher, ela não pediu nada para Jesus, mas Jesus o alcançou pela graça. O que eu quero te dizer é que quando você abrir a sua boca, quando você clamar, ele vai ouvir, ele vai mover por você. Mas, irmão Adriano, o problema é sério. É sério. É mais difícil que o senhor pensa. É mais complicado do que nós podemos entender. Eu não vi nenhuma vez na Bíblia Sagrada Jesus passar por um lugar e não acontecer um milagre. Eu não vi nenhuma vez Jesus não entrar numa sinagoga e não curar alguém. Era no sábado, não podia fazer nada. No sábado não podia amassar o barro, não podia fazer nada, não podia fazer milagre. Mas no capítulo 9 de João vai dizer que Jesus no sábado vai curar um cego, vai amassar o barro com saliva, vai colocar nos seus olhos e vai dizer que ele vai se lavar no tanque de Siloé. Eu não vi Jesus cruzar em algum lugar e não ser tocado ou tocar em alguém. Eu não vi Jesus fazer nenhuma menção no seu ministério sem acontecer um milagre. Até porque João escreveu que ainda que nós junte todos os papéis da terra, nós não poderíamos escrever tudo aquilo que Jesus fez. Nós não vamos poder concluir tudo que Jesus ele operou nessa terra, operou no tempo dele, no seu ministério. Mas ele está dizendo aqui não só em 3 anos e meio, mas no que ele continuou fazendo. Porque nós estamos aqui por um milagre de Deus. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Nós estamos aqui porque queremos herdar o céu. Nós queremos ir para a glória. Nós queremos ir com enfermidade ou sem enfermidade. Nós queremos entrar pelos portais eternos. Queremos ouvir a frase muito dita por pregadores: vinde, benditos de meu Pai. Aleluia. E o texto vai dizer que quando Jesus diz para ela: não chores. Já vou concluir, irmãos. Jesus vai ter esse encontro. Mas o que me chamou a atenção também nesse texto, e eu aplico na minha vida e na tua. Por quê? Porque quando Jesus vai ter o argumento dizendo para ela não chore, Jesus está dizendo que vai mudar a história. Mas Jesus não só fala, como ele age. Jesus não é como nós, que às vezes falamos e não fizemos nada. Eu vi alguns irmãos, não aqui, mas em muitos lugares que eu andei, dizendo tem que fazer, tem que ir lá, tem que ir atrás, e não vão a lugar nenhum. Tem que abraçar, irmão. Tem que abraçar, mas não abraça ninguém. Tem que levar comida, mas não dá um saco de bolacha para ninguém. Diferente de Jesus, irmãos. Jesus, quando diz para ela não chores, Jesus está dizendo: eu vou fazer algo por ti. E me chama a atenção o texto é que Jesus, ele não toca no defunto. Jesus toca no esquife. Jesus toca no caixão. Jesus podia pedir: abre a tampa aí que eu quero tocar nele. Vou impor as minhas mãos e vou orar por ele. Não.
Jesus toca no esquife, transmitindo outra mensagem, dizendo: quando eu toco no caixão, eu alcanço o morto. Quando eu toco no irmão Adriano, eu alcanço a sua casa. Quando eu toco na sua casa, eu alcanço todos que estão dentro dela. Não, irmão, está fraco. Jesus está dizendo que quando tocou no caixão, Jesus instantaneamente tocou naquele que precisava de um milagre, naquele que precisava de algo a mais. Fecha teus olhos aí, irmão. Quando Jesus toca em você num culto desses, Jesus alcança a tua casa, Jesus alcança os teus negócios, Jesus alcança o teu trabalho, Jesus alcança o teu patrão, Jesus alcança o teu ministério. Não, era para ter dado um glória aí, mas continua buscando e batendo, porque a Bíblia diz que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate se abre. Instantaneamente, Jesus está tocando no caixão. E quando Jesus toca no caixão, Jesus está alcançando o defunto. E quando ele alcança o defunto, irmão, olha para mim aqui, irmão. Esse defunto está simbolizando tantas áreas da nossa vida. Esse jovem aqui pode simbolizar o teu ministério, pode simbolizar a tua família, pode simbolizar, meus irmãos, muitas coisas. Você pode na sua mente aí dizer: esse defunto na verdade pode ser essa área. Isso é individual. Porque a multidão ainda continuava ainda chorando. As pranteadeiras ainda estão esperando ainda enterrar o defunto. Os coveiros estão prontos para sepultar os sonhos, sepultar os projetos, sepultar a tua história, porque essa mulher não só está levando seu filho, mas ela está levando tudo que abrange a sua vida. E quando Jesus vai tocar no esquife, porque isso está em andamento, isso não parou. O texto vai dizer que quando Jesus toca, é os que levam o defunto, eles param. Ou seja, eles vêm em andamento. Eles não queriam e nem esperavam o milagre. Mas quando Jesus toca e eles param. E quando eles param, Jesus vai liberar agora outra mensagem verbal. Vai dizer: jovem, em algumas traduções vai dizer mancebo, a ti te digo, a ti te digo, levanta-te. Jesus pode estar falando para mim isso. Jesus pode estar falando para qualquer um dos irmãos aqui dentro da igreja. Jesus pode estar falando para qualquer obreiro aqui. A ti te digo. É individual. A ti, na primeira pessoa. A ti te digo. Tem alguém entendendo ali? A ti te digo, levanta-te. Porque Jesus não fala com ninguém morto. Jesus não fala com ninguém caído. Jesus primeiro manda se levantar. Quando Jesus chamava os seus profetas para revelar algo, Jesus dizia para ele: levanta-te, dispõe-te, sai da posição que tu estás, entra noutra posição. Jesus está dizendo aqui o texto: sai dessa situação. Aleluia. A ti te digo, levanta-te. E quando Jesus fala, a ti te digo, levanta-te, a Bíblia vai dizer que o defunto nem o nome não tinha, porque ele está aqui simbolizando muitas áreas. Ele se assenta. Depois da palavra liberada, o
defunto vai se assentar. Porque ninguém que está deitado já se coloca de pé, primeiro se assenta. Isso é uma situação que acontece com todos nós. Primeiro se coloca assentado, depois se coloca de pé. E o texto vai dizer que o próprio Jesus toma ele pela mão e entrega a sua mãe. Eu já resumo aqui, irmãos. Jesus está transmitindo outra mensagem e dizendo que o milagre não é para colocar na mão de qualquer um. O milagre não é para deixar de qualquer jeito. Ele está colocando o menino nas mãos da sua mãe, porque só a sua mãe tem um coração voltado para os cuidados dele. Ou seja, se tinha alguém que precisava de um milagre, era esta viúva. Se tinha alguém que estava agora realizada, alguém que estava regozijando, alguém que queria cuidar do milagre, era a mãe do menino. Mas Jesus está dizendo, o milagre não é para colocar na mão de qualquer um. Ele está dizendo, cuide do teu milagre. Ele fala ao meu coração sobre isso, porque há muitos milagres de Jesus na nossa vida, há muitos milagres de Jesus na nossa história, há muitos milagres do Senhor na nossa casa, na nossa família. E Ele está dizendo que quando Ele entrega o filho, ou seja, o jovem, nas mãos da sua mãe, Ele está dizendo, eu vou colocar nas mãos de alguém que vai cuidar. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós poderíamos nessa noite rever alguns conceitos da nossa história. Nós poderíamos nessa noite olhar para o nosso interior e dizer, é muitos milagres durante esse mês. É muitos milagres durante esse ano de 2022 que vai pela metade. É muitos milagres, pastor Isaac, que Jesus tem feito no decorrer dos dias. É muitos milagres que Jesus tem nos entregado nas nossas mãos. Se você olhar para a sua mão agora, você vai ver um milagre nela. Você vai ver um milagre quando você entrar na sua casa. Você vai ver um milagre, meus irmãos, amanhã quando você acordar e se assentar à beira da sua cama. Você vai ver um milagre, meus irmãos, quando você amanhã sair para a rua e ver outras pessoas caminhando. Você vai ver milagre em todas as áreas. Enquanto o grupo louva o Senhor, Deus falou com você, vem até a frente para nós orarmos. Vem até aqui à frente para nós fazermos uma oração. Passe aqui na frente. Nós vamos estar levantando um clamor. Vamos estar aqui agradecendo a Deus pelas grandes coisas. E há mais algumas coisas aqui no texto, mas é até aí que Deus me permite, para resumir, dizer que esse milagre que Ele está entregando, esse milagre não é para você ficar calado, é para pessoas olharem e começarem a glorificar, porque o texto vai dizer que a multidão que vinha com cinza, que vinha com pranto, que vinha com choro, ela começa agora a glorificar a Deus. A multidão que vinha de luto, isso, vem vindo, irmão, vem vindo que eu quero resumir a mensagem aqui. Pode cantar, irmão. Bote a mão na produção nessa noite. Cantarei milagres, porque só Tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali
do caminho. Então a mulher 14 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria. Gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o Todo-Poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Jesus está tocando aqui na frente. Já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Aleluia! Milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Os discípulos lá em Naim se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. Aí Jesus está tocando aqui na frente, irmãos. Jesus está tocando e está alcançando. Jesus está fazendo aquilo que Ele disse na sua palavra. Deixa eu te dar uma notícia agora. A irmã está louvando aqui que não tem coveiro para receber mais, não tem pranteadeiras agora para receber e se beneficiar, porque o dono da vida, Ele já está nesse lugar. O dono da vida já está ressuscitando sonhos, já está ressuscitando projetos, já está ressuscitando ministérios, já está ressuscitando nesta noite. Cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Seja curado, seja renovado, tudo inteiro hoje está sendo cancelado. Vamos orar a Deus aqui, irmãos. Projetos do inferno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor está alcançando agora as nossas casas, nossas famílias. Nós cremos, Senhor, pelos olhos da fé, que a graça salvadora, que a graça de Jesus Cristo está entrando em nossas vidas. Eu oro agora, Senhor, por pessoas que estão sendo tocadas, por pessoas que estão recebendo a Tua palavra, e que elas saiam daqui, Senhor, abençoadas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós oramos e declaramos a vitória. Amém.